Brasil participa das Copas do Mundo desde 1930, porém, o primeiro álbum de figurinhas surgiu no país apenas em 1950, quando uma empresa de balas e chocolates decidiu criar o primeiro álbum de figurinha. E olha só, a sacada deles foi bem bacana, porque eles não venderam as figurinhas separadas. Para ter uma figurinha, você precisava comprar uma bala e assim ganhava ela de brinde. Na época surgiu duas versões, uma na vertical e uma na horizontal. E a partir daí, o sucesso e a paixão por colecionar começou. Eu me lembro bem dos anos, final dos anos 60, início dos anos 70. Então era uma febre colecionar figurinhas. E aí, junto com essa coleção de figurinhas que a gente tentava montar, né, terminar o álbum, aí tinha aqueles jogos de bafo, a gente chama de bafo, que você dá um tapa naquele monte de figurinhas para virar e quem conseguir leva tudo, rapa, né, como falavam, né? Mexe realmente com a garotada. Agora hoje é interessante, não é só a garotada não, mexe com todo mundo, né? Muitas pessoas, muitos adultos também colecionam. Aqui no Museu do Esporte tem milhares de histórias diferentes, além de álbuns de diversos anos. E mesmo em meio a essa imensidão de histórias, ele ainda se lembra do primeiro álbum de figurinhas que completou. Não foi de futebol, era um álbum assim, com atores, com cantores, com artistas. Eu me lembro disso, que das novelas, então eu tinha um álbum em 1969 sobre isso. E até pouco tempo atrás eu tinha esse álbum, nem sei por onde anda, mas deve estar por aí, porque eu guardo tudo desde muito pequeno. Agora, o que me marca muito era dos campeonatos nacionais, né? Os campeonatos brasileiros, chamava-se Campeonato Nacional, que era uma guerra para você conseguir as figurinhas dos clubes, né? Notadamente os mais famosos, né? O Corinthians, Palmeiras, o Flamengo. Então era muito difícil você completar um álbum desse. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. Em 1958, o Brasil ganhava a primeira Copa do Mundo e bem nessa data foi lançado um álbum que na época custava 20 cruzeiros. E hoje, quanto que esse álbum vale? Dá para calcular? Olha, não dá. Lógico que você, com a internet, você tem acesso a vendas aí, né, de relíquias, né, ligadas ao futebol. Agora, esse álbum de 1958, eu realmente não sei. Esse álbum nós ganhamos. Foi uma doação de Décio Galdino, pertenceu ao pai dele, José Galdino, que faleceu em 2019. Então isso aqui, eu não sei realmente quanto custaria um álbum, porque ele conta uma história de 1958, a mais bela página do futebol brasileiro, uma das mais belas, né? Foi a primeira conquista inesquecível. Em 1958, a primeira vitória do Brasil. E na época o Pelé já jogava, mas ele não foi um grande destaque ainda, né? Tinha outras pessoas fazendo mais sucesso ainda. Sim, a Copa de 1958 foi disputada na Suécia e o Brasil não foi como favorito. Ele havia perdido a Copa de 1950 no Brasil, não tinha ido bem na Copa de 54 na Suíça e foi cercado de dúvidas. E o time surpreendeu o mundo. E esse garoto Pelé, com 17 anos, ele já foi machucado para lá, depois ele se recuperou e fez uma Copa grandiosa, foi um dos grandes nomes da Copa. Agora, o mestre, o maior jogador daquela Copa foi o Didi. E olha só, pessoal, quando a gente fala em álbum de figurinha, a gente não fica preso apenas à Copa do Mundo. A gente tem diversos estilos, até mesmo Copas mais antigas, Copas mais recentes. E, De Paula, é muito importante que as pessoas lembrem, né, que existem vários tipos e o álbum te ajuda a conhecer um pouquinho mais o jogador, né? Cada álbum tem uma história, né? Uma história de uma época, né? Você está aqui com um álbum do Campeonato Brasileiro de 1999, então o álbum tem 23 anos, né? Então ele está contando uma história... quais eram os jogadores dos clubes, né? Então é um tempo, né? Um recorte de uma época, né? Isso que é importante, o álbum, ele presta esse serviço assim para a história. Eu acho bem bacana por isso. E é legal para quem está montando seu álbum desse ano, não jogar fora também, né? Dá para guardar aí, quem sabe futuramente os netos, os bisnetos terem uma recordação um pouquinho do que foi a Copa de 2022. Como a gente tem aqui a Copa de 2006, 2010, 2014, 2018, né? E agora 2022. Eu acho bacana quando as pessoas guardam isso, vão deixando assim,
de pai para filho, porque o filho passa a conhecer os gostos do pai, o que o pai fazia, o que o avô fazia, né? Quais eram as preferências clubísticas. Eu acho bacana isso, porque o futebol tem muito disso. As pessoas meio que deixam o esporte de lado quando vão fazer qualquer análise mais aprofundada, mais filosófica. Não, tem que pensar que o futebol ele presta esse serviço de trazer uma história de uma geração para outra. Eu acho bonito isso.